Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 15. Sabe o que isso significa na nossa vida, hoje, agora mesmo? Significa que quando Deus quer falar com você, Ele não faz rodeios. Ele não precisa de horas de conversa para mexer no fundo da sua alma. Se esse recado que chegou para você é curto, é justamente porque ele é certeiro. É como aquele aviso de pai ou de mãe que a gente ouve antes de fazer uma bobagem. É curto, é direto e é para o nosso bem. Deus não gasta o tempo dele à toa e ele sabe que o seu tempo também é precioso. Ele sabe daquela panela no fogo, daquela preocupação com a conta de luz que não sai da sua cabeça, daquela conversa que você teve com o seu filho que te deixou com o coração apertado. Por isso, ele chega e diz: para tudo. Ouça o que eu tenho para te dizer agora, porque o que eu vou falar em apenas 2 minutos pode resolver o que você está tentando consertar sozinho há 10 anos. Às vezes, a gente fica esperando que Deus mande um anjo descer com uma corneta ou que as nuvens se abram com uma voz de trovão. Mas a verdade é que Ele prefere o sussurro. Ele prefere falar no meio do seu dia, quando você está lavando a louça, quando você está dirigindo ou quando você sentou um minutinho no sofá para descansar as pernas. Se a mensagem é curta, é porque ela é uma emergência. Sabe quando o médico te liga e diz que o resultado do exame saiu e você precisa ir lá agora? Ele não fica contando história, ele te dá a direção. Deus está fazendo isso agora. Ele está tocando no seu ombro e dizendo que a decisão que você precisa tomar não pode mais ser empurrada com a barriga. Deus não precisa de muito tempo para tocar exatamente onde dói. Ele não precisa de discursos bonitos para fazer você perceber que o caminho que você está trilhando está te levando para um lugar de cansaço e de tristeza. Se ele te pediu 2 minutos, é porque esses 2 minutos são o tempo que você precisa para dar um passo para trás e enxergar o que está na sua frente. Sabe aquele e-mail que você não respondeu porque está com medo? Aquela ligação que você está evitando? Aquele perdão que você guardou numa gaveta trancada? Pois é, o recado de Deus é sobre isso. É sobre a vida real, sobre o que acontece na sua cozinha, na sua sala, no seu travesseiro à noite. Muitas vezes a gente se perde em palavras difíceis, em orações decoradas que parecem não sair do teto. Mas Deus quer o seu ouvido inclinado. Ele quer que você pare de falar um pouco para que ele possa finalmente ser ouvido. Se você tem ouvidos, ouça. Isso parece óbvio, não é? Mas tem muita gente por aí que ouve o barulho do mundo, ouve a notícia ruim na televisão, ouve o vizinho reclamando, mas não consegue ouvir a voz que traz paz. Esse recado curto é um convite para você mudar a frequência do seu rádio. Sai desse barulho que só te traz ansiedade e entra na paz de quem sabe que o Criador está no controle. Não ignore o que você está sentindo agora. Esse aperto no peito, essa vontade de respirar fundo, esse pensamento que veio na sua mente assim que eu comecei a falar. Isso é Deus operando. Ele é simples, ele é humilde e ele é direto. Ele não quer te cansar com religiosidade, ele quer te salvar com a verdade. E a verdade é que você não precisa de muito para mudar sua história. Você só precisa de um momento de atenção total. Se Deus mandou esse recado agora, é porque hoje o céu parou para te ver. Ele quer que a sua decisão aconteça aqui, nesse instante, antes que o dia acabe e você volte para o automático. Escute com a alma, porque o que vem de Deus não precisa de propaganda, só precisa de um coração aberto. Pensa comigo um pouquinho, de coração aberto. Você já percebeu como a nossa vida parece que entrou em um modo automático que a gente não consegue mais desligar? Sabe aquela sensação de que você acorda, o pé bate no chão e a sua mente já começa a correr uma maratona antes mesmo de você lavar o rosto ou tomar o seu primeiro gole de café? É sobre isso que eu quero conversar com você agora, nesse exato segundo. A gente vive em um mundo que não para de gritar.
É o celular que apita com notícia ruim. É a conta que chega antes do salário. É a preocupação com o filho que parece que não te ouve mais. Ou aquela dorzinha que você finge que não sente só para não ter que parar e encarar a realidade. A gente vai seguindo, vai empurrando com a barriga, vai vivendo um dia depois do outro como se a gente fosse uma máquina, um robô que só cumpre tarefa. Mas deixa eu te falar uma coisa muito séria. Você não é uma máquina. Você é um ser humano que precisa de pausa, que precisa de ar, que precisa de clareza. Esses 2 minutos que eu te pedi no começo não são um capricho meu, e muito menos um capricho de Deus. Esses 2 minutos existem por um motivo biológico e espiritual muito profundo. Sabe quando o seu computador ou o seu celular trava e a única solução é tirar da tomada ou reiniciar? Pois é, a nossa alma também trava. O nosso cérebro, quando está sob pressão constante, entra em um estado de sobrevivência onde a gente para de enxergar as saídas. A gente só vê os problemas. A gente entra em um túnel escuro e esquece que existe luz lá fora. Quando algo pede a sua atenção imediata, como esse recado está pedindo agora, o seu cérebro é obrigado a sair desse trilho viciado. Ele é obrigado a parar de correr e olhar para os lados. É nesse momento de interrupção, nesse pequeno susto que a rotina leva, que a clareza consegue entrar. Imagina que a sua mente é como um copo de água com areia no fundo. Se você ficar sacudindo esse copo o dia inteiro, a água vai estar sempre turva, sempre suja, e você não vai conseguir enxergar nada através dela. Mas se você colocar esse copo sobre a mesa e deixar ele parado por apenas 2 minutos, o que acontece? A areia desce, a sujeira assenta no fundo e a água fica cristalina de novo. É exatamente isso que esses 2 minutos de foco total estão fazendo por você agora. Eu estou te convidando a colocar o seu copo na mesa. Eu estou te convidando a deixar a poeira da sua vida baixar um pouco para que você consiga ver o que realmente importa. A gente passa tanto tempo resolvendo o que é urgente que a gente esquece de cuidar do que é essencial. O urgente é a conta que vence, o essencial é a sua paz. O urgente é a fofoca que te contaram, o essencial é a sua comunhão com Deus. Quando você se permite parar, você quebra o ciclo do automático. O automático é perigoso porque ele nos faz aceitar coisas que a gente não deveria aceitar. Ele nos faz aceitar a tristeza como se fosse normal. Nos faz aceitar o medo como se fosse um vizinho que veio para ficar. Nos faz aceitar o distanciamento das pessoas que a gente ama. O automático apaga a nossa sensibilidade. Mas quando você para e foca, você recupera o seu poder de escolha. Você começa a perceber que aquele problema que parecia uma montanha gigante, visto com calma e com a presença de Deus, talvez seja só uma pedra no caminho que você pode contornar. Pensa naquelas vezes em que você estava procurando uma chave ou um documento importante, e quanto mais você corria e se desesperava, menos você achava. Aí, no momento em que você respirou fundo, sentou e disse para si mesma que ia parar de procurar por um segundo, o objeto apareceu bem na sua frente. A vida espiritual funciona do mesmo jeito. A resposta que você tanto busca, a direção que você tanto pede, o alívio para essa angústia que aperta o seu peito, tudo isso já está aí, mas você não consegue ver porque está correndo demais. Você está tentando ouvir Deus no meio de um show de rock barulhento. Não dá. É preciso o silêncio, é preciso a interrupção. Esses 2 minutos são como aquele farol que brilha no meio da tempestade para o marinheiro que está perdido. O marinheiro está lá, lutando contra as ondas, tentando segurar o leme, com medo de o barco virar. Ele está no automático, apenas tentando não afundar. Mas quando ele olha para o lado e vê a luz do farol, ele não precisa mais lutar contra a água. Ele só precisa seguir a luz. Esse recado é a luz do seu farol hoje.
Deus parou o seu dia, parou o seu dedo no meio da tela do celular para te dar essa clareza. Antes que você siga no automático para a próxima tarefa, para o próximo vídeo, para a próxima reclamação, respira. Sente o ar entrando no seu peito. Perceba que você está viva, que você está vivo e que existe um propósito muito maior do que apenas pagar boletos e sobreviver até o final do mês. Muitas vezes a gente reclama que Deus não fala com a gente, mas a verdade é que Ele não para de falar. O problema é que a nossa frequência está sintonizada no barulho do mundo. A gente dá mais atenção para o que o vizinho pensa ou para o que o telejornal diz do que para o que o Criador do Universo sussurra no nosso coração. Por isso essa pausa é tão sagrada. É um momento de desintoxicação. É um momento onde a gente diz para o mundo: agora não. Agora eu vou ouvir quem realmente me conhece. Agora eu vou olhar para dentro e perceber que eu não estou sozinha nessa caminhada. A vida no automático é uma vida cinza, sem cor, sem sabor. É aquela vida onde você come sem sentir o gosto da comida, onde você abraça sem sentir o calor da outra pessoa, onde você reza sem sentir a presença de Deus. E eu sei que você não quer mais viver assim. Eu sei que lá no fundo você sente saudades de uma época em que o seu coração era mais leve, em que você tinha mais esperança, em que você acreditava que as coisas iam dar certo. Essa leveza não sumiu. Ela só está soterrada debaixo de um monte de lixo que o mundo jogou em cima de você. E esses 2 minutos são o começo da limpeza. Quando você traz a sua mente para o presente, quando você decide que esses segundos são importantes, você está dizendo para Deus que você valoriza o que Ele tem para te dar. E o que Ele tem para te dar não é confusão, é ordem. Não é medo, é ousadia. Não é cansaço, é renovo. Então, se abra para essa clareza. Não tenha medo do que você vai descobrir quando a poeira baixar. Talvez você descubra que precisa mudar algumas coisas. Talvez descubra que precisa pedir desculpas ou que precisa se afastar de quem te faz mal. E está tudo bem. A clareza serve para isso mesmo, para nos mostrar a verdade. Doa a quem doer, porque só a verdade nos liberta dessa prisão de distrações. Continue aqui comigo, porque o que vem a seguir vai te ajudar a entender como aplicar tudo isso de um jeito que você nunca viu antes. A gente vai usar analogias simples, coisas que você tem aí na sua casa, para explicar mistérios profundos que Deus quer te revelar. Mas por enquanto, apenas sinta essa paz de ter parado. Sinta o benefício de não estar correndo por um instante. O mundo não vai acabar porque você parou 2 minutos. Pelo contrário, a sua vida pode começar de verdade a partir dessa pausa. Deus está aqui no meio dessa conversa, no meio dessa reflexão. Ele habita no meio do seu reconhecimento de que precisa dele. E a clareza é o primeiro presente que ele te entrega hoje. Receba com carinho, receba com fé e deixe que essa luz comece a iluminar os cantos escuros da sua rotina. Você merece esse descanso, você merece essa clareza e você merece viver uma vida que faça sentido, longe do piloto automático que só te leva para o vazio. Hoje é o dia da salvação. Está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Sabe, minha irmã, meu irmão, essa frase é tão curta, mas ela carrega um segredo que muita gente passa a vida inteira tentando entender e não consegue. A Bíblia é muito clara quando diz que o tempo de Deus agir não é quando a gente se sente totalmente preparado, com todas as contas pagas e a vida em ordem. O tempo de Deus é hoje, o tempo de Deus é o agora, E adiar a escuta dessa voz, adiar esse encontro com a vontade do Pai, costuma custar muito mais caro do que a gente imagina. Eu quero que você imagine agora uma cena muito simples, algo que você faz quase todo dia na sua casa ou no seu quintal. Pensa numa semente pequena, pode ser uma semente de laranja.
de feijão ou até mesmo aquela flor que você tanto gosta de ver no seu jardim. Imagine que essa semente está na palma da sua mão. Ela é pequena, parece sem vida, parece apenas um grãozinho seco. Mas ali dentro, guardado por Deus, está o desenho de uma árvore inteira, com frutos, com sombra e com vida. Agora preste atenção na analogia que Deus quer que você entenda hoje. Para essa semente virar árvore, ela precisa da terra e ela precisa da chuva. E a chuva, meu querido, a chuva não avisa quando vem. Ela cai quando o céu decide que é hora. Imagine que agora mesmo, lá fora, começa a cair aquela chuva abençoada. Aquela água que a terra seca estava pedindo há meses. O solo está ficando úmido, o cheiro de terra molhada está subindo e esse é o momento exato para você plantar a sua semente. Mas aí você olha para a chuva e diz assim: agora não. Agora eu estou ocupada com a minha novela. Agora eu estou terminando de limpar a casa. Agora eu vou resolver esse problema no telefone primeiro. Depois eu planto. Aí você espera a chuva passar, você espera o sol voltar, você espera o dia de amanhã, e quando você finalmente resolve ir lá fora com a semente na mão, a terra já secou, o sol já queimou a superfície e a oportunidade daquela brotação perfeita passou. A semente ainda está na sua mão, ela ainda tem vida, mas o momento da parceria entre a semente e a chuva se foi. É exatamente isso que acontece com a palavra profética na nossa vida. A mensagem de Deus é a semente. O momento em que você está ouvindo esse vídeo é a chuva que está caindo no seu coração. Se você deixar para amanhã, se você disser para o Senhor que agora está muito ocupada com as coisas desse mundo, você corre o risco de tentar plantar em terra seca. Por isso a Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Não é amanhã, não é segunda-feira depois que você organizar a sua rotina. É agora, no meio dessa confusão que você está vivendo. Muitas vezes a gente pensa que precisa estar em paz para ouvir Deus, mas a verdade é que a gente precisa ouvir Deus para finalmente encontrar a paz. A gente inverte as coisas. A gente acha que a salvação, que o livramento, que a resposta são coisas que a gente vai alcançar lá na frente, como se fosse um prêmio no final de uma maratona. Mas não é assim que o reino de Deus funciona. O reino de Deus funciona no presente. Pensa comigo, minha irmã, você que cuida de tanta gente, que se preocupa com a mesa, com a roupa, com o bem-estar de todos ao seu redor. Quantas vezes você já não deixou de cuidar da sua própria alma porque achou que o seu hoje pertencia aos outros? Deus está te dizendo que hoje, o seu hoje pertence a Ele. É uma questão de prioridade espiritual. Quando a gente ignora um aviso claro, a gente não está apenas adiando um compromisso, a gente está aumentando a nossa própria ansiedade. Sabe aquele barulho que o carro faz e você finge que não ouve? Você vai andando, vai levando e o barulho vai aumentando, até que o carro para de vez no meio da estrada, num lugar perigoso e escuro. Aí o conserto, que era simples, fica caríssimo. A vida espiritual é igualzinha. Deus manda um recadinho, manda um sinal, manda esse vídeo para você parar agora. Se você ignora, o problema não some, ele só cresce. Ele vai criando raízes de amargura, raízes de medo, raízes de incerteza. O custo de não ouvir hoje é ter que lutar dobrado amanhã. O custo de ignorar a voz de Deus agora é ter que enfrentar a tempestade sozinho depois. Veja bem, Deus é tão bom que Ele não nos obriga a nada, mas Ele nos avisa de tudo. Ele é aquele pai zeloso que vê o filho correndo em direção ao abismo e grita: "Para!" Se o filho para, ele se salva. Se o filho acha que o pai está apenas incomodando a sua brincadeira e continua correndo, as consequências virão. Esses 2 minutos que você está dedicando aqui são o seu momento de parar na beira do abismo. É o momento de entender que a direção certa vale muito mais do que a velocidade.
Do que adianta você correr o dia inteiro se você estiver correndo para o lado errado? Do que adianta você se cansar tanto se o resultado final for apenas mais vazio? A Bíblia mostra que o tempo de agir é agora porque o amanhã a Deus pertence. Mas o hoje Ele entregou nas suas mãos para você tomar uma decisão. Olhe para as analogias que Jesus usava. Ele falava do semeador, falava da rede de pesca, falava da lamparina que precisa de azeite. Tudo isso envolve o tempo certo. Se o pescador joga a rede quando o cardume já passou, ele volta com as mãos vazias. Se a dona de casa deixa a lamparina apagar porque teve preguiça de buscar o azeite na hora certa, ela fica no escuro quando a noite chega. Não deixe a sua vida ficar no escuro por falta de atenção ao que Deus está soprando no seu ouvido neste momento. Talvez você esteja se sentindo pequena, sentindo que os seus problemas são grandes demais para um recado de 2 minutos resolver. Mas lembre-se da semente. Ela é minúscula, mas dentro dela tem o poder de quebrar o asfalto para crescer. A palavra de Deus que entra no seu ouvido agora é essa semente poderosa. Ela tem o poder de quebrar o asfalto do seu coração endurecido pelas decepções da vida. Ela tem o poder de rasgar o solo do seu sofrimento e fazer brotar uma esperança que você achava que tinha morrido lá na sua juventude. Mas para isso acontecer, você precisa aceitar que o dia é hoje. Não diga para Deus: Senhor, volta semana que vem, quando eu estiver mais calma. Não diga: Senhor, fala comigo quando meus filhos estiverem criados ou quando minha situação financeira melhorar. Deus quer falar com você. É no meio do deserto. É no meio da luta. É no meio dessa falta de dinheiro. É no meio dessa doença que insiste em te rondar. É aí que a salvação se manifesta, porque se tudo estivesse bem, você acharia que resolveu tudo sozinha. Mas como as coisas estão difíceis, você sabe que se houver uma saída, ela vem do alto. E a saída está sendo apontada agora. Adiar a escuta de Deus é como tentar estancar um vazamento com a mão. Você até consegue segurar por um tempo, mas o cansaço vem, a mão dói, e quando você solta, a inundação é muito pior. Por que sofrer tanto tentando resolver do seu jeito? Por que carregar esse peso nas costas se o Senhor está te convidando a colocar o fardo nos pés dele agora? Hoje é o dia. Não deixe o sol se pôr sobre a sua dúvida. Não deixe esse vídeo acabar sem que você faça uma oração silenciosa aí onde você está dizendo: Senhor, eu entendi, eu parei, eu estou te ouvindo. Essa conexão que a gente faz com a realidade do dia a dia é para te mostrar que Deus não está longe, escondido atrás das estrelas. Ele está aí. Na sua cozinha, no seu trabalho, no seu ônibus. Ele usa as coisas simples para explicar o que é grandioso. Se você entende que não pode deixar o feijão queimar, por que você deixa a sua vida espiritual esfriar? Se você sabe que precisa trocar a lâmpada queimada para não tropeçar no escuro, por que você não busca a luz da palavra para não tropeçar nas suas próprias escolhas? O tempo é hoje. A oportunidade é essa. A chuva está caindo. A terra do seu coração está molhada pela graça de Deus. Agora, só depende de você. Pegue essa semente, que é esse recado profético, e plante com fé. Não olhe para o tamanho da semente. Olhe para o tamanho do Deus que faz ela crescer. A ansiedade que você sente é o resultado de muitas vozes que você ouviu e que não eram de Deus. É voz de cobrança, é voz de julgamento, é voz de gente que não te quer bem. Mas a voz que você está ouvindo agora é uma voz de amor e de urgência. É a voz de quem te conhece pelo nome e sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Se ele está dizendo para você não ignorar, é porque ele tem um banquete preparado e você está se contentando com as migalhas do chão. Levante a cabeça. Ouça com clareza. O hoje é o seu maior presente. É a sua página em branco que Deus quer escrever com letras de vitória. Mas para escrever, Ele precisa que você segure a caneta junto com Ele.
E o primeiro traço dessa nova história é esse. Eu parei para ouvir. Eu decidi não ignorar. Eu aceitei que o meu socorro vem de Deus e que ele chega no tempo certo, que é exatamente agora. Sinta esse alívio percorrendo o seu corpo. Sinta a clareza voltando para os seus olhos. Você não está mais no automático. Você está na presença do Rei, e na presença do Rei, 2 minutos valem mais do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Muitas mudanças reais, daquelas que transformam a nossa história de verdade, não começam com um grande barulho ou com um evento extraordinário que para o mundo inteiro. Na maioria das vezes, a mudança que você tanto pede em oração começa com uma pausa curta, um respiro fundo, um momento de silêncio onde você finalmente se permite parar de lutar contra o vento. Quando você para, como está fazendo agora, a sua mente faz algo maravilhoso. Ela reorganiza as prioridades. Sabe quando a gente está com a casa muito bagunçada, com as coisas fora do lugar, e a gente fica tentando arrumar tudo correndo, mas parece que quanto mais a gente mexe, mais bagunça faz. Aí chega um momento que você senta na cadeira, olha para o cômodo e diz: espera um pouco, vamos começar por aqui. Esse é o poder da pausa. É o momento em que você percebe o que vinha sendo ignorado por causa da pressa. Pensa comigo naquela gaveta da cozinha ou do quarto que a gente vai jogando tudo dentro. É conta, é chave, é remédio, é papel que não serve mais. Com o tempo, a gaveta fica tão cheia que nem abre e nem fecha direito. Você sabe que o que você precisa está lá dentro, mas você não tem paciência de parar e organizar. Você prefere continuar forçando a gaveta, se irritando cada vez que precisa de algo, porque acha que não tem tempo para arrumar. Mas o dia em que você decide parar 10 minutos, tirar tudo de dentro, limpar o fundo e colocar cada coisa no seu lugar, a sua vida muda. Você para de perder tempo procurando o que já é seu. Esse recado de Deus hoje é o momento de abrir essa gaveta da sua alma. Deus está dizendo que você tem ignorado coisas essenciais porque está ocupada demais, forçando a tampa de uma vida que está entulhada de preocupações que não são suas. Quando você faz essa pausa, você começa a notar as rachaduras na parede que a pressa não te deixava ver. Sabe aquele cansaço que você acha que é só físico, mas na verdade é a sua alma pedindo socorro? Ou aquele distanciamento de alguém que você ama, que começou com um silêncio pequeno e agora virou um muro. A gente só percebe essas coisas quando a velocidade diminui. No automático, a gente vai atropelando sentimentos, vai engolindo palavras e vai deixando de lado a nossa própria essência. Deus quer que você recupere a sua visão. Ele quer que você perceba que muitas das coisas que estão tirando o seu sono não deveriam nem estar na sua lista de preocupações. Imagine que a sua mente é como um espelho de banheiro depois de um banho bem quente. O espelho está todo embaçado, você tenta olhar o seu rosto, mas só vê um vulto cinza. Você tenta limpar com a mão, mas fica pior, fica tudo manchado. O que você precisa fazer? Você precisa abrir a porta, deixar o ar fresco entrar e esperar o vapor subir. Em poucos minutos, sem que você precise fazer nenhum esforço, o espelho clareia e você se enxerga de novo. Essa pausa que você está fazendo agora é o ar fresco entrando na sua mente. O vapor da ansiedade está subindo e daqui a pouco você vai conseguir se enxergar como Deus te enxerga, não como uma pessoa derrotada ou sobrecarregada, mas como alguém que é amado e que tem uma direção clara para seguir. A gente tem um medo danado de parar, porque o mundo ensinou que quem para fica para trás. Mas no reino de Deus, quem para ouvir o Senhor, ganha asas para voar mais alto. É na pausa que a estratégia nasce. É no silêncio que a ideia que vai mudar a sua situação financeira aparece. É nesse respiro que o seu coração se acalma, para que você não responda com grosseria para quem não merece, ou para que você tenha sabedoria para lidar com aquele problema de saúde.
Quando você para de reagir ao mundo e começa a agir conforme a vontade de Deus. E agir conforme a vontade de Deus é o que traz o resultado que dura para sempre. Muitas vezes, a gente ignora os sinais do nosso próprio corpo e do nosso espírito. A gente ignora a intuição que Deus coloca no nosso peito dizendo, não vá por aí, ou espere mais um pouco. E por que a gente ignora? Porque a gente está correndo. É impossível ler uma placa de sinalização se você estiver passando por ela a 100 km por hora. Você precisa reduzir a velocidade para ler o que está escrito. Deus colocou placas no seu caminho esta semana. Ele mandou avisos através de pessoas, através de sonhos, através de uma paz que você sentiu e logo deixou escapar. Agora, Ele está te dando a chance de ler essas placas com calma. Não se culpe por ter corrido até aqui, mas se alegre por ter parado agora. Essa reorganização de prioridades que está acontecendo dentro de você é um presente do céu. Você vai sair desse vídeo percebendo que pode dizer não para algumas coisas que só te sugam. Você vai perceber que o que você achava que era o fim do mundo, na verdade, é só o fim de um ciclo que já não te servia mais. A mente limpa enxerga portas onde a mente cansada só vê paredes. E Deus está abrindo uma porta hoje, no meio desse deserto de correria que você estava vivendo. Deixe que os pensamentos se acalmem. Deixe que as vozes da cobrança fiquem baixas. O que você vinha ignorando era a sua saúde, era o seu tempo com o Senhor. Era a alegria de viver as coisas simples. Seja o que for, Deus está trazendo isso para a luz agora. E não é para te condenar, é para te curar. É para que você volte a ter clareza e perceba que a felicidade não está no final de uma estrada longa, mas em cada passo que você dá com a consciência de que Deus está segurando a sua mão. Essa pequena pausa é o marco zero de uma nova fase, onde você não vai mais se deixar levar pela correnteza, mas vai ser quem conduz o seu próprio barco, guiada pela voz mansa e delicada do Espírito Santo. A palavra de Deus é viva e eficaz. É o que diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. E eu quero que você preste muita atenção nessa palavra. Viva! Muita gente olha para a Bíblia ou ouve uma mensagem profética e acha que são apenas letras em um papel ou sons que o vento leva. Mas não é. A palavra de Deus tem fôlego, ela tem pulso, ela tem calor. Ela é viva porque ela consegue se adaptar exatamente ao que você está passando agora. A mesma frase que consolou uma viúva 1000 anos atrás é a frase que vai dar força para você pagar o seu aluguel ou lidar com aquela ingratidão que você sofreu ontem. Para você entender a profundidade disso, eu quero te contar uma comparação muito simples. Imagine que você tem em casa aquela faca de cozinha preferida, aquela que você usa para tudo, mas que com o tempo ficou cega. Você tenta cortar um tomate e ele amassa. Você tenta cortar uma carne e precisa fazer uma força danada. Acaba se cansando e o serviço não fica bem feito. A sua mente, cheia de preocupações e de conselhos de pessoas que não conhecem a sua dor, está exatamente assim, como uma faca cega. Você tenta resolver os problemas, tenta cortar o que te faz mal, mas só acaba se machucando e se desgastando. Mas a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, ela chega como aquele amolador perfeito. Ela não apenas corta, ela separa o que é bom do que é ruim com uma precisão que nenhum ser humano consegue ter. Sabe aquele nó que está na sua garganta? Aquele sentimento confuso que você não sabe se é raiva, se é tristeza ou se é apenas um cansaço acumulado de anos. Você tenta explicar para uma amiga, tenta explicar para o seu marido, mas nem você mesma entende o que está sentindo. É aí que entra a palavra de Deus. Ela é tão eficaz que ela desce até a divisão da alma e do espírito. Ela vai lá no fundo, onde ninguém mais chega e aponta o dedo. Olha, o que está te doendo não é o que aquela pessoa disse. É essa ferida antiga aqui que você ainda não deixou eu curar.
Ela traz à tona as intenções do coração que a gente esconde até de nós mesmos. Pense numa lanterna muito potente em um porão escuro. O porão é a nossa mente quando a gente está desesperado. No escuro, qualquer sombra vira um monstro, um pano pendurado vira um fantasma. Um barulhinho de rato vira um desabamento. A gente entra em pânico porque não está vendo a realidade. Mas quando você liga a luz da palavra de Deus, você vê que o fantasma era só um casaco velho e que o barulho não era nada demais. A luz não muda o que está no porão, ela muda o que você vê. Ela te mostra que as coisas não são tão terríveis quanto o medo pintou. A palavra de Deus é eficaz porque ela funciona como um remédio que vai direto no foco da infecção. Sabe quando você toma um analgésico e depois de alguns minutos sente aquele alívio começando a espalhar pelo corpo? É assim que esse recado deve agir em você. Se você deixar essa verdade entrar, ela vai começar a desinflamar a sua ansiedade. Ela vai começar a baixar a febre do seu desespero. Deus não usa palavras vazias. Se Ele diz, não temas, não é um desejo, é uma ordem que carrega o poder de fazer o medo sumir. Se Ele diz, eu sou o teu pastor, Ele está assinando um contrato de que nada vai te faltar. Muitas vezes, a gente tenta resolver as coisas na força do braço. A gente discute, a gente planeja, a gente perde o sono fazendo contas. Mas a palavra de Deus diz que ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Isso significa que ela corta dos 2 lados. Ela corta a influência do inimigo na sua vida, mas ela também corta o seu orgulho e a sua teimosia, que muitas vezes são os que te impedem de ser feliz. Ela entra na junta e na medula. Sabe o que é isso? É onde nasce o sangue, é onde está a estrutura do seu corpo. Deus quer mexer na sua estrutura. Ele não quer apenas te dar um tapa no visual. Ele quer te dar uma vida nova de dentro para fora. Imagine um GPS. Você está perdida em uma cidade estranha, à noite, com chuva, e não sabe para onde ir. Você começa a ficar nervosa, começa a suar frio. Aí o GPS diz, vire à direita em 200 metros. Você não discute com o GPS, você não pergunta por quê. Você simplesmente vira, porque você confia que ele tem o mapa completo. A palavra de Deus é o seu GPS espiritual. Ela é viva, porque ela se atualiza conforme você anda. Se você errou o caminho, ela recalcula. Se você parou no acostamento para chorar, ela espera você se recuperar e diz, vamos, ainda dá tempo. Não tente entender tudo sozinha. Tem coisas na sua vida que só a palavra de Deus pode explicar. Sabe aquela perda que você teve e que até hoje você pergunta, por que, Senhor? A resposta não está na lógica dos homens, está na eternidade da palavra. Às vezes, Deus permite que algo seja cortado da nossa vida, como um jardineiro que poda uma planta. Na hora, a planta parece feia, parece machucada. Mas o jardineiro sabe que aquele corte é necessário para que as flores venham com mais força na primavera. A palavra de Deus é essa tesoura de poda. Ela tira o que está seco, tira o que está roubando a sua energia, para que você possa dar frutos que você nem imagina que é capaz de dar. Sinta agora essa palavra entrando como um bálsamo. Sinta que ela é ativa, ou seja, ela está trabalhando enquanto você ouve. Enquanto você presta atenção aqui, o Espírito Santo está lá no seu passado, fechando portas de dor. Ele está lá no seu futuro, preparando o caminho. E Ele está aqui no seu presente, te dando o equilíbrio que você precisa para não cair. Não é apenas uma conversa, é uma operação espiritual. Deus está operando no seu coração através da verdade. A eficácia de Deus não falha. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pode demorar aos seus olhos, pode parecer impossível para a sua conta bancária, mas para a palavra viva,
Não existe impossível. Ela é a mesma palavra que disse haja luz, e o universo se formou. Se ela pode criar galáxias, ela pode muito bem criar uma saída para o seu problema. Basta você acreditar que essa palavra não vai voltar vazia. Ela vai fazer exatamente aquilo para o que foi enviada. Te dar paz, te dar direção e te mostrar que você é guardada por um poder que o mundo não conhece, mas que você sente agora, aí dentro de você. Não ignore a precisão desse momento. Às vezes a gente acha que é coincidência ouvir algo que parece que foi escrito para nós, mas na verdade é a palavra viva te encontrando no endereço certo. É Deus dizendo: eu sei onde você mora, eu sei o que você está sentindo e eu tenho a ferramenta certa para consertar o que está quebrado. Deixe essa espada afiada de amor cortar as correntes que te prendem ao passado. Deixe essa luz clarear o seu amanhã. Você não precisa mais lutar com ferramentas cegas. Você tem a palavra viva e ela é tudo o que você precisa para vencer essa batalha. Sabe, eu conheço bem esse sentimento que está passando aí na sua cabeça agora. É aquela vozinha lá no fundo que diz: ah, depois eu vejo isso. Ou, agora não dá, eu tenho muita coisa para fazer. A gente tem uma mania perigosa de achar que ignorar um problema faz ele sumir. Mas a verdade é que ignorar um aviso claro só faz a ansiedade crescer silenciosamente dentro da gente. É como aquele barulhinho estranho que começa no motor do carro. No primeiro dia, você finge que não ouviu. No segundo dia, você liga o rádio mais alto para abafar o som. No terceiro, você já se acostumou com ele, mas lá no fundo, toda vez que você vira a chave, o seu coração aperta porque você sabe que algo não está certo. E o que acontece? A sua viagem, que era para ser tranquila, vira um tormento. Você não aproveita o caminho porque está o tempo todo esperando o carro parar. Viver ignorando a voz de Deus é exatamente assim. Você vai seguindo, vai fazendo as coisas, mas a paz foi embora faz tempo. Você se sente em conflito constante. É um peso nos ombros que parece que nunca sai. Uma dúvida que te persegue até na hora de dormir. E por que isso acontece? Porque o aviso já foi dado, mas você escolheu olhar para o outro lado. Ouvir agora, parar tudo por esses minutos e encarar o que Deus está falando, é o que vai reduzir esse conflito interno que está te matando por dentro. É como finalmente levar o carro no mecânico e descobrir que era só um parafuso solto. O alívio que vem depois de resolver é muito maior do que o esforço de ter parado. Pensa numa goteira pequena no teto da sua sala. Quando começa, é só um ploc-ploc de vez em quando. Você coloca um balde embaixo e pensa que amanhã resolve. Mas aí vem a noite, vem o silêncio, e aquele barulho da gota batendo no plástico do balde parece um tambor no seu ouvido. Você não consegue dormir. A goteira é pequena, mas o incômodo é gigante. E se você não conserta logo, a mancha no teto cresce, o gesso apodrece e o prejuízo só aumenta. Ignorar o aviso de Deus é deixar a goteira destruir o seu teto. Ouvir agora é subir no telhado e trocar a telha quebrada enquanto o sol ainda está brilhando. Muitas vezes a gente toma decisões precipitadas porque está agindo sob pressão, no meio da tempestade, com a água batendo no pescoço. E decisão tomada no desespero quase sempre dá errado. A gente fala o que não deve, gasta o que não tem e se afasta de quem a gente ama.
Mas quando você para ouvir esse recado agora, você está limpando o para-brisa da sua vida. Você está saindo do modo de emergência para o modo de sabedoria. Você evita o erro, porque agora você está vendo o buraco na estrada antes de cair nele. Eu te pergunto com todo carinho, vale a pena continuar com essa angústia? Vale a pena carregar esse "e se" constante na mente? Deus não quer te dar mais uma tarefa, Ele quer te dar um livramento. Ele quer que você sinta aquele suspiro de alívio, aquele que a gente dá quando termina um trabalho difícil ou quando recebe uma notícia boa do médico. Esse alívio só vem quando a gente para de fugir. O conflito interno acontece quando a sua alma sabe a verdade. Mas o seu corpo insiste em continuar na mentira da pressa. Pare de brigar com você mesma. Pare de tentar se convencer de que você pode ignorar esse chamado e ficar bem. A ansiedade é o sinal de que algo precisa de atenção. E Deus está apontando exatamente para onde você deve olhar. Não é sobre medo. É sobre cuidado. É sobre um Deus que te ama tanto que não te deixa seguir pelo caminho errado sem antes balançar um sinal vermelho na sua frente. Quando você decide ouvir agora, você corta o mal pela raiz. Você impede que uma dúvida vire uma crise. Você impede que um desentendimento vire um divórcio. Você impede que uma preocupação vire uma doença. É uma economia de sofrimento que você está fazendo agora. Pense em quantas vezes você já se arrependeu de não ter ouvido o seu coração, de não ter ouvido aquele conselho bom. Não deixe que hoje seja mais um desses dias. A clareza que você busca está na decisão de não ignorar o óbvio. Respire fundo. Sinta a resistência saindo do seu corpo. Sabe aquela tensão no pescoço? Solta ela. Deus está no controle. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Você só precisa ser obediente à voz que te chama para o descanso. Ignorar esse aviso é escolher o caminho mais difícil, o caminho mais longo e o caminho mais doloroso. Eu sei que você já sofreu demais. Você não precisa de mais luta, você precisa de mais entrega. Reflita sobre as decisões que você tem tomado ultimamente. Quantas delas foram feitas com paz no coração? Se a resposta for poucas, é porque você está agindo no automático, ignorando os sinais de alerta da sua alma. Esse recado curto é a sua chance de mudar o placar. É a sua chance de dizer: chega, eu vou ouvir, eu vou entender e eu vou agir conforme a direção de Deus. O conflito termina onde a obediência começa. A paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio deles. E Ele está aqui, agora.
esperando você parar de correr para te abraçar e te mostrar o caminho. Não deixe a ansiedade do amanhã roubar a decisão de hoje. Ouça agora, mude agora e sinta o peso saindo da sua vida como se uma mão gigante estivesse tirando um fardo das suas costas. Você nasceu para ter clareza, não confusão. Receba essa reflexão e deixe que ela limpe a sua mente de toda a teimosia que te impediu de ser feliz até aqui. Provérbios, capítulo 4, versículo 20, diz uma coisa que a gente precisa guardar no fundo do coração. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina o teu ouvido. Sabe, minha irmã, meu irmão, essa palavra inclina é muito bonita. Ela dá a ideia de alguém que chega bem pertinho para ouvir um segredo. Quando a gente quer ouvir alguém que fala baixinho, a gente não fica de longe, a gente se inclina, a gente coloca o ouvido quase encostado na boca da pessoa para não perder nenhum detalhe. Deus está pedindo essa proximidade de você hoje. Esse recado que eu estou te passando é curto, é direto. E sabe por quê? Porque o que muda a nossa vida não é a quantidade de informação que a gente coloca na cabeça, mas é a direção certa que a gente coloca nos nossos pés. Pensa comigo, hoje em dia a gente é bombardeado por informação o tempo todo. Se você ligar a televisão, é um monte de gente falando ao mesmo tempo. Se você abrir o celular, são milhares de vídeos, notícias, fofocas, promessas de riqueza, receitas de todo tipo. A gente sabe de tudo o que acontece no mundo, mas muitas vezes não sabe o que está acontecendo dentro da nossa própria casa ou do nosso próprio peito. A gente está ficando obeso de informação e raquítico de direção. É como se você estivesse em um deserto imenso, morrendo de sede, e alguém te desse um manual de 1000 páginas explicando a composição química da água. Você não quer o manual, você quer um copo d'água, você quer saber onde está o poço. Deus não quer te dar um manual complicado hoje, Ele quer te dar o caminho para o poço. Muitas vezes, a gente acha que para resolver um problema grande, a gente precisa de uma solução gigantesca, cheia de detalhes e de passos difíceis. Mas a vida com Deus é baseada na simplicidade. Imagine que você está diante de uma porta de aço imensa. Pesada, que guarda tudo o que você mais precisa. Você pode tentar derrubar essa porta com uma marreta, pode tentar explodir ela, pode passar o dia inteiro empurrando com toda a sua força e ela não vai sair do lugar. Mas se você tiver uma chave pequena, de apenas alguns centímetros, e colocar no buraquinho certo e girar, a porta se abre sem nenhum esforço. Essa mensagem de hoje, esse recado profético, é a sua chave pequena. Ela é curta porque ela é o que é essencial.
Ela não precisa de tamanho, ela só precisa ser a chave certa para a sua fechadura. O convite que Deus te faz hoje é para praticar a fé na simplicidade do dia a dia. Fé não é algo que a gente só vive dentro da igreja ou quando está de joelhos. A fé verdadeira é aquela que a gente usa quando está escolhendo as palavras para falar com um marido difícil, ou quando a gente decide não se desesperar porque o dinheiro acabou antes do mês. Inclinar o ouvido para a palavra de Deus significa que antes de ouvir o que o mundo diz sobre a sua situação, você vai ouvir o que o Criador diz. O mundo diz que você está velha demais, que não tem mais jeito, que o seu casamento acabou. Deus inclina o ouvido para você e diz: Eu faço novas todas as coisas. Em quem você vai acreditar? Na gritaria do mundo ou no sussurro de Deus? A direção certa vale mais do que a velocidade. Imagine dois carros em uma estrada. Um carro está a 200 por hora, correndo muito, mas ele está indo para o sul, sendo que o destino dele é o norte. O outro carro está aí apenas 20 por hora, bem devagarinho, mas ele está indo para o norte. Qual deles vai chegar primeiro? O que está devagar, mas na direção certa. Esse recado curto de 2 minutos é para acertar a sua bússola. É para garantir que você não esteja gastando a sua energia correndo para o lado errado. Às vezes, a gente se cansa tanto e quando chega no final do dia, sente que não saiu do lugar. Isso acontece porque a gente está sem direção. Deus está te dando esse norte agora. Eu quero te convidar a fazer um exercício de fé bem simples hoje. Quando você terminar de ouvir esse vídeo, não corra para a próxima tarefa. Fique 1 minutinho em silêncio. Incline o seu ouvido espiritual. Pergunte para Deus: Senhor, qual é a direção de hoje? E aceite que a resposta pode ser muito simples. Pode ser apenas um confia, ou um fica quieta, ou um perdoa. A gente tem a tendência de complicar as coisas porque a nossa mente gosta de se sentir ocupada. Mas a paz de Deus excede todo o entendimento, ou seja, ela não precisa de explicação lógica. Ela só precisa de aceitação. Pensa naqueles remédios modernos que a gente toma hoje em dia. Antigamente, a gente tomava colheres e colheres de xarope amargo. Hoje, existe aquela pílula pequenininha, quase invisível, que você toma e ela resolve uma infecção gigante. Esse conteúdo é a sua pílula espiritual. Ele é concentrado. Ele tem tudo o que você precisa para que a sua fé volte a ter cor, para que a sua esperança volte a respirar. O que muda a sua vida não é ler a Bíblia inteira em um dia, mas é viver um único versículo com toda a sua alma durante o dia todo. Se você pegar esse quem tem ouvidos
Ouça e aplicar em cada conversa que você tiver hoje. Você vai ver o milagre acontecer. Deus é essencialista. Ele não fala o que não precisa ser dito. Se ele parou você aqui, é porque o que foi dito até agora é o alimento exato para a sua fome de hoje. Não procure por mais informações, procure por mais obediência. A fé é como um músculo. Se você não usa, ele atrofia. E como é que a gente usa a fé? Acreditando no recado mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Se Deus disse que você deve parar e ouvir, pare e ouça. Não questione, não tente entender os porquês agora. Apenas incline o ouvido. Sabe quando uma criança pequena inclina a cabeça para ouvir o que o pai está contando? Ela não está preocupada se o pai tem dinheiro ou se o carro quebrou. Ela só está aproveitando a voz do pai. Seja essa criança hoje. Essa direção certa que eu estou te falando é o que vai te trazer o descanso que o sono não traz. Tem gente que dorme 10 horas por dia e acorda cansada, porque a alma está desalinhada. Está sem direção. Mas quando você encontra o rumo que Deus traçou para você, até o seu trabalho fica mais leve. As brigas diminuem. O medo do futuro perde a força. Por quê? Porque você sabe para onde está indo. Você não está mais à deriva no mar da vida, sendo jogada para lá e para cá por qualquer onda de má notícia. Você tem um mestre no barco e ele já te deu a rota. Receba esse convite hoje. Não ignore a simplicidade. Não ache que por ser um vídeo de internet o recado é menor. Pelo contrário, Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele usa esse momento de conexão para te religar com a eternidade. Incline-se, ouça, pratique. A fé é um passo de cada vez. Você não precisa ver a escada inteira para começar a subir. Você só precisa ver o primeiro degrau. E o primeiro degrau é aceitar que Deus tem uma direção exclusiva para você neste dia de hoje. Fique com essa paz, guarde essa direção e sinta a diferença de caminhar com quem conhece o fim desde o princípio. Você não está perdida. Você só precisava inclinar o ouvido para a voz certa. Agora que a gente abriu o coração e deixou a luz entrar, eu não quero que você saia daqui do mesmo jeito que chegou. A gente falou sobre parar, sobre ouvir, sobre a clareza que vem de Deus e sobre como a vida no automático pode ser perigosa. Mas agora, eu quero fazer algo muito especial. Eu quero selar tudo isso que a gente conversou com um momento de oração, mas não uma oração de palavras difíceis ou de rituais complicados. Eu quero falar com o Pai como uma criança fala com o Pai que ama, com toda a confiança de que Ele está nos ouvindo agora. Aí na sua sala, no seu quarto ou onde quer que você esteja. Sabe quando o dia termina, o sol se põe e a gente fecha as janelas da casa para se sentir protegida e segura?
Esse momento agora é o nosso fechar de janelas. É o momento de colocar uma tranca no medo e abrir a porta para a esperança. Eu convido você agora. Se puder, a fechar os seus olhos por um instante, não porque a oração precise de olhos fechados, mas para que você consiga enxergar melhor o que está acontecendo dentro de você. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, olha para essa pessoa que parou tudo para ouvir esse recado. O Senhor conhece cada detalhe da vida dela. O Senhor sabe o nome de cada filho, de cada neto. O Senhor conhece aquela preocupação que ela não conta para ninguém para não preocupar os outros. Pai, eu te peço agora, entra com a tua paz nesse coração. Sabe esse aperto no peito, essa sensação de que o tempo está passando e nada se resolve? Eu te peço que o Senhor coloque a tua mão estendida e acalme essa tempestade agora. Traz clareza para a mente dela, Senhor, que ela consiga ver a saída que o Senhor já preparou. Se existe uma porta fechada que precisa ser aberta, que o Senhor envie os teus anjos. Se existe uma doença física ou na alma, que o Senhor traga o teu bálsamo curador. Abençoa a casa dela, a mesa dela, que nunca falte o pão. Mas que, acima de tudo, nunca falte a tua presença que traz alegria, mesmo nas horas mais difíceis. Dá para ela um sono tranquilo hoje, um descanso que renova não só o corpo, mas o espírito. Que ela acorde amanhã com a certeza de que não está sozinha e de que o Senhor já recalculou a rota para o melhor caminho. Amém. Sabe, minha irmã e meu irmão, eu fico muito feliz que a gente tenha tido esse tempo. Às vezes a gente se sente sozinho nessa caminhada da fé, parece que o mundo está contra nós, mas quando a gente se une em pensamento e em oração, a gente fica mais forte. Se essa mensagem falou fundo no seu coração, se você sentiu que esse recado foi como um copo de água gelada num dia de muito calor, eu quero te fazer um convite. Não é um convite por interesse, mas é um convite de família. Se inscreva aqui no canal para que a gente possa se encontrar mais vezes. Ative aquele sininho, porque assim, toda vez que Deus colocar uma palavra nova no meu coração para te entregar, o próprio celular vai te avisar. É como se fosse um lembrete de que Deus não esqueceu de você. Deixe também o seu like, o seu joinha, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em outras pessoas que também estão cansadas, que também estão no automático e precisam desesperadamente de 2 minutos de paz. E se você conhece alguém, uma amiga, um parente, aquela pessoa que você sabe que está passando por um momento de confusão, compartilhe esse vídeo com ela. Seja você o mensageiro da paz na vida de alguém hoje. Às vezes, um pequeno gesto de enviar um vídeo pode ser a resposta de uma oração que aquela pessoa fez de madrugada.
Eu vou ficando por aqui, mas o meu coração continua em oração por você. Não deixe de assistir aos outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela, porque eles foram feitos com o mesmo carinho e com o mesmo propósito: fortalecer a sua fé e te dar a direção certa. Lembre-se sempre, Deus é simples, o amor dele é direto e ele nunca desiste de você. Fica com Deus, sinta-se abraçada e abraçado por esse amor que não tem fim, e a gente se vê com toda a certeza no próximo vídeo. Até lá!